queria começar dizendo para vocês, e a primeira parte não serve para vocês, porque vocês já passaram essa fase, mas eu espero que vocês, naqueles momentos de reflexão, pelo menos incorpore esse conceito, que ele é universal, para que um dia vocês apliquem para os seus filhos, né? Porque vocês ganharam tudo de mão beijada, né? Não é, não? Nossa. Bom, a vida da gente, antes de entrar na parte de carreira, e olha, é universal isso que eu pesquiso muito, eu adoro esse tema de ensinamento, ambiente familiar. O Brasil tem um problema que a molecada, a geração de mais folgadona, eles gostam de morar no hotel lá chamado Papai até os 35, né, que é o mais barato que tem. Então aqui a coisa é meio degringolada, mas aí fora não é não. Você vai na sociedade americana, papai pode dar até tudo, né? Até estudo, mas com 18 anos, quando entrar na universidade, não sei se vocês conhecem o estilo americano, nem volte para casa, eles já avisam assim, entendeu? Porque você tem que poupar dinheirinho para viver os últimos 10, 20 anos, que agora dizem que vive até 80, 90, não é isso não? Mas se alguém aqui morar até os 35 o papai vai ter que morrer antes, porque o dinheiro acaba, pô, vocês vão queimar o patrimônio do futuro deles. Aprenda isso, tá bom? O que eu queria dizer assim, hoje em dia, o sucesso profissional, ele é composto de dois pedaços da vida. Os primeiros 20 e poucos anos, que é aquele ambiente familiar, certo? E depois o ambiente que começa com a formação acadêmica e depois aquela briga que parece uma arena quando vocês entram na empresa, certo? É briga mesmo. Uma empresa hoje pode falar assim que não é fácil, só sobressai aqueles que realmente aprendem alguns macetes na vida. Tá? Então, a primeira parte eu vou passar muito rápido, porque foi a parte que hoje eu considero que foi a mais importante para mim, para chegar onde eu cheguei, que foi o ambiente, tá certo, da minha família, que não importa a origem, não importa a classe social, tá certo, que é a minha primeira década de vida, pode trocar aí, tá certo? Nasci em Mato Brasil, cidade muito pequenininha, morei 3 meses, já mudei, né? Por isso que eu tenho o prazer de cultivar família e filhos, porque eu recebi no meu ambiente familiar, que foi muito pobre mesmo, é muito pobre. Passar fome, pra vocês terem uma ideia. Naquela época não tinha Bolsa Família, tinha Bolsa Parente. Como eu tive a sorte de ter, eu estava falando para elas, naquela época as famílias tinham 10 filhos, 12 filhos, então eu tive 21, entre tios e tios, 21, primos 54, tá certo? Então não tinha Bolsa Família, mas tinha Bolsa Parente. Então dos 3 até eu começar realmente ter condições de sustentar minha família, que foi aos 14 anos, toda semana aparecia uma tia lá com uma cestinha com pacote de açúcar, macarrão, né, ovo, carne, só se morresse com frango no vizinho. Então, apesar de toda a minha infância muito pobre, né, aqui eu já estava com meus 15 aninhos, certo? Pode deixar esses áreas comigo. Meu pai era barbeiro na cidade de Mirassol. Até os 3 anos, que vocês estão vendo ele trabalhando, ele era o melhor barbeiro da cidade. Depois, infelizmente, ele virou alcoólatra. E alcoólatra é uma doença. Quem tiver alcoolismo na família, por favor, não os trate como safados, bandidos. Isso é uma doença, precisa ter respeito, né? E eu passei minha vida toda cuidando do meu pai, tentando tirar ele do alcoolismo, infelizmente não consegui. Não é fácil. O alcoolismo na família é igual a droga, né? E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai já
profissão, conseguia ter regularidade. Dos 3 aos 8, a gente vivia. Quando eu tinha 8 anos, 7, minha irmã nasceu, que era 7 anos mais nova, e a gente ficava trocando de casa a cada 6 meses, porque eu tive que vender. Aos 3 anos a gente tinha uma casa legal, né? Mas aí precisamos vender para comer, acabou o dinheiro, alugava uma casa, não pagava aluguel, era despejado, ia para outra. Dos 3 aos 8 anos parecia um cigano, né? Lá na cidade, cadê a Mádia? Mirassol, era de Mirassol. Minha cidade, que é onde eu vivi lá a maior parte da minha vida. Eu morei em umas 30 casas, para vocês terem uma ideia. Mas eu tive uma mãe que me passou ensinamentos que eu considero hoje uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Quem teve uma mãe, um pai, ou os dois, com essa linha de pensamento, agradeço a Deus, porque essa é a base, esse é o pedaço da vida que sem eles vocês vão sofrer o dobro para ser um profissional de sucesso. Que é aquele ambiente familiar que não importa se você tem, né, aquele porcelanato na sala, ou um chão de barro, o que é importante é você ter aquele ensinamento que tem que ter rotina, tem que ouvir um não, né? Vocês não sabem talvez, mas do 0 até os 6, 7 anos, é a espinha dorsal que uma criança adquire para ser um adolescente ou problemático ou não, né? Que é onde ele aprende rotina, onde ele aprende a ouvir o não. Criança necessita ouvir não, eles pedem pelo amor de Deus, eles não sabem, mas no interior deles eles pedem, entendeu? Eles se sentem muito mais seguros numa casa, no dia que vocês casarem e tiver filhos, eles se sentem muito mais seguros vendo um pai e uma mãe dizendo não pode bater, vai falar algo, você pode, não, você pode fazer o que você quiser, porque ele aprende que a vida tem regras. Ele aprende a valorizar as pequenas conquistas, né? E esse é o segredo da vida, né? Filho que vai ganhar tudo de graça do papai e da mamãe, né? Tá certo? Tem até frases até muito fortes que a gente lê, que diz: filhos mimados quando tem 20 anos ficam podres. Tá certo? Eu espero que não seja o caso de vocês, porque já que vocês estão aqui, é sinal que vocês estão pelo menos num caminho mais, né, adiantado. Tiveram talvez pais que, né, certo? E ninguém nasce uma página em branco, você já nasce ali com algumas características que é a família, os pais que vão, né, moldar ou melhorar um pouco. O que acontece hoje diferentemente de quando eu era criança, né? Pode mudar, né? Antigamente, eu me considero um cara privilegiado, e todas as pessoas da minha idade, a gente vivia, principalmente quem vivia no interior, onde a escola pública dava de 10 a 0 nas escolas privadas, 10 a 0, vocês não têm ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, eu no 4º ano do ensino fundamental, que ele falava primário, eu já sabia todas as capitais do mundo. A gente aprendia mesmo, entendeu? Hoje você começa a perguntar para vocês aqui, que a maioria não sabia de onde fica tal país, né? Por quê? Porque o ensinamento, o ensino se deteriorou muito. Então, qual a vantagem que eu tive? Eu tive uma mãe muito boa, que falava para mim que ser pobre não era motivo para ser vagabundo, né? E ser vergonha, né? Eu estudava junto com a classe média, High Society, né? Aquela lá é High Society. Eu estudava com talvez o pai dela. Então a vantagem de você estudar
estudar assim, você podia morar numa casa de barro, que era o caso, no meu caso. Do lado tinha um colega que morava numa puta casa de esquina na cidade de Mirassol, que era uma cidade na época de 50 mil habitantes. Trazia para a criança, para o jovem, um negócio fundamental, que é aprender a fazer amizade. E aquela época, né, as crianças, não importava se você era pobre ou rico, a gente era amigos, né? Certo? Só que quando era um fim de semana, tinha uma turma que ia dançar no clube municipal e eu ia dançar naqueles bailinhos de garagem, entendeu? No fundo era isso, só tinha essa diferença, né? Tanto que uma das coisas também muito importante, que é essencial para vocês, assim, amigos são aqueles que vocês colecionam desde a infância. Seja que vocês estudam juntos, seja que vocês moravam no mesmo bairro, certo? Porque no trabalho vocês colecionam colegas. Tem algumas exceções, você sai de uma empresa, vai para outra, mantém amizade e tal, mas olha, de uma regra geral é o seguinte, aqui tem 40 pessoas. Vocês devem trocar e-mail pra caramba, mas se sair daqui hoje, no dia seguinte, 80% dos e-mails desaparecem. Você concorda ou não? Então, isso é colega, é diferente de amigo, né? E amigo tem uma importância na vida da gente. E trabalhar. Trabalhar, naquela época, eu questiono muito essa regra hoje do governo, que diz que você não pode mais trabalhar, né? Só depois dos 16, e ainda se estiver naquele programa de aprendiz. Naquela época, eu trabalhava com 8 anos, que foi meu caso. O trabalho ensina mesmo, não adianta, né? Eu até concordaria com essa regra de só pode trabalhar depois dos 16 se você tivesse um ensino, né, público, né? Vocês não é uma representação aí dos jovens brasileiros. Se você tivesse uma boa escola, infelizmente a escola pública não ensina, primeiro não ensina nada, segundo não passa bons princípios, as famílias estão todas destruídas, né? Quando eu falo destruída, é assim, depois que tiraram a televisão da sala e jogaram a televisão para os quartos, acabou aquele negócio de família que assiste junto, jantar junto, né, conversar junto. E quando ele inventaram essa merdinha em 1990, então aí ferrou, né? Aí a mulher conversa com o marido na mesma casa por mensagem, a mãe com a filha diz, vamos almoçar agora? Não, mais tarde, mãe. Não, é assim, não, acabou o diálogo. Então, não estou questionando, isso é um fenômeno, né, mundial, né? O mundo vem mudando desde a época de Cristo. Então, muitas pessoas nasciam e morriam, naquela época morriam com 65, 70 anos, elas viviam um momento de transição, mas elas não percebiam, né? Não percebia aquela mudança. Mas o mundo sempre evoluiu, tá certo? Para chegar onde nós chegamos hoje. Só que hoje as mudanças são diárias, o que exigem de vocês um pouco mais de antena ligada, né? Então, por que é importante os primeiros 20 anos? Porque te leva, quando você entra numa faculdade, tá certo? A ser uma pessoa menos sonhadora, né? Que dá mais valor às conquistas. No meu caso, então, voltando só para falar por que é importante a conquista, espero que um dia vocês apliquem para os filhos de vocês. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, né? Vendendo maçã na estação de trem. Depois fui entregar mercadoria de vendas, não era supermercado, era aquelas vendinhas. Trabalhei de engraxate, açougueiro, na roça. Fui peão de boiadeiro, viajava com gado, tá certo? 3, 4 dias, dormindo naquelas tuias, ninguém sabe o que é tuia, né? Aquelas casas de madeira,
no sítio, né? Que você tira o arreio, vocês sabem pelo menos, não? A sela sabe, né? Você tira a sela do cavalo, ele vira teu travesseiro quando você dorme em cima do cobertor, você entendeu? Então, se alguém leu o meu livro, lá tem todas as profissões. Deus que me livre, passo aqui um dia falando sobre elas. Por que é importante? Por que foi importante para mim? Porque aos 8 anos, o ensinamento da minha mãe e as experiências que eu fui colecionando em cada profissão, tá certo? Me trouxe uma bagagem, uma experiência de vida que me proporcionou ter uma carreira bem sucedida, né? Que não necessariamente seja uma experiência que, se vocês não têm, vai ser impeditivo para ser bem sucedido. Mas desde que vocês prestem atenção que algumas características que eu aprendi e que me ajudou, vocês têm que dar um jeito de incorporar agora na vida de vocês, tá certo? Que é saber se relacionar com as pessoas. Todos nós somos iguais. Na verdade, na organização a gente veste só uniformes diferentes, né? Você pega o presidente da empresa, está de terno, você pega o guarda, está de uniforme, mas no fundo nós somos seres humanos. Nós temos os mesmos sentimentos, desejos, né? Alguns têm desejos mais elevados, outros menores, tá certo? Mas nós somos iguais na essência. Então, respeitar o ser humano, o colega de trabalho, é uma coisa que eu aprendi. Eu trabalhava na roça, a gente não tinha geladeira, a marmita que eu levava, a hora que eu ia comer, estava azeda. Meu colega do lado, talvez tivesse uma geladeira velha, ele repartia a marmita comigo. E aí eu aprendi o quão importante é a solidariedade. Quando eu trabalhei de garçom, na minha formatura da 8ª série, que agora é ensino fundamental, eu trabalhava de garçom. Na hora da valsa, eu pus a bandeja lá, pedi um paletó emprestado, escolhi uma moça bonita para sair na foto, dancei minha valsa. Nunca mais vi a moça, mas eu tenho a foto. E voltei a ser garçom servindo meus amigos. O que eu aprendi com aquilo? Não é vergonha trabalhar, né? Toda profissão tem seu valor. Ninguém precisa se envergonhar porque um é auxiliar de contabilidade, o outro já entrou ali, teve uma sorte, já virou um supervisor, um analista sênior. Não! As pessoas têm que aprender a respeitar os colegas, tá certo? E em todas as minhas profissões, né? Até de peão de boiadeiro, açougueiro, fui açougueiro. Eu aprendi coisa, aprendi a amar a natureza, né? Hoje eu estou com esse uniforme aqui de presidente da companhia, mas se vocês me verem sábado e domingo, eu ponho uma bermuda na sexta, tiro na segunda e fico curtindo meus passarinhos, meus coelhinhos. Eu sou outra pessoa. Não é que eu sou outra pessoa, eu estou com um uniforme diferente, mas na essência eu sou o mesmo Douglas, você entendeu? Tanto que todos os meus 50 anos de trabalho, eu sempre tive o mesmo estilo, tá certo? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu converso do porteiro até o presidente, tá certo? E uma coisa fundamental que foi bom para mim ter começado a trabalhar cedo, foi assim, e aliás foi uma pergunta numa palestra que eu estava fazendo na Unicamp, que a diretora de recursos humanos falou para mim: Douglas, eu não entendo, porque você que veio dessa família muito humilde, passou fome, você teria que ser um cara tímido, com medo. E eu disse: não, pelo contrário. Como desde criança eu fui aprendendo, primeiro conversar com aquele cara que trabalhava na roça, depois o marceneiro, depois o cara que trabalhava na farmácia, fazia entrega, eu trabalhei como padeiro. Eu fui aprendendo a conversar com qualquer tipo de pessoa. E aí, conforme você vai subindo na vida, você começa a aprender a falar com
Eu entrei na Abril de auxiliar de contabilidade, né? Minha carreira foi espiral na Abril, foi uma reta, que ajuda muito também, vocês têm que prestar atenção nisso. Fazer uma rotatividade cada 2, 3 anos é importante. Fui aprendendo a conversar cada vez. Depois de uma certa idade também você já fica mais maduro, você já começa a perceber que conversar lá com sei lá, um analista e conversar com o Barto Tivita, que vocês já viram falar, você começa a perceber que é tudo igual. Você perde o medo, você fica desinibido, você aprende a falar em público, você vai fazer uma palestra, você não treme, você não gagueja, entendeu? Então, por isso que eu falo, aprender a se relacionar com pessoas diferentes é um tesouro na vida de vocês, tá certo? Infelizmente, depois de 1990, quando a internet chegou no Brasil, vocês, a maioria dos jovens aprenderam a conversar através da telinha, né? Puta, naquela tela lá, meu, jardim da gente é sempre mais florido do que o jardim do outro, não é? A gente mente pra cacete, pode falar a verdade, né? Até a foto que a gente põe ali, é uma foto de 10 anos atrás, que eu já vi foto de amigo meu, depois eu vejo ele pessoalmente, eu falo, vai tomar, vai outra pessoa. Deve ser o meu irmão mais novo, senhor. Né? Não é isso, não? Então, o que é essa... Espero que não esteja acontecendo com vocês. A gente aprende a se relacionar através da internet, né? A gente não aprende a se relacionar no ambiente de trabalho, que é o que faz a diferença. Essa estatística que o jovem hoje quer crescer rápido, eu interpreto assim, isso não é uma tendência, é uma decepção. O jovem hoje troca de emprego a cada 1 ano, 2 anos, porque ele entra numa organização com uma expectativa do que ele vai colher, que é muito além daquilo que a empresa vai dar. Aí ele fica insatisfeito e vai trocar. Ele vai passar a vida dele trocando de emprego até o dia que bater a depressão. Bota isso na cabeça de vocês. Não tem almoço grátis. Esse outro negócio que a gente ouve no pessoal do treinamento é RH, mas os estudos não demonstram isso, que não. Hoje, essa nova geração, ela quer fazer uma carreira muito rápida. Não é verdade isso. A verdade é que eles não têm paciência para trabalhar coletivamente. Você entendeu? Não. Aí que eu venho para a segunda parte, que é assim. Como a maioria dos jovens não aprenderam a se relacionar, mas se relacionar assim, como nós estamos aqui conversando, olho no olho, falando uma linguagem comum, não sofisticada, porque tem aquele que fala que estudou no ITA, o outro fez um MBA no exterior, eu falo inglês, você não fala inglês, entendeu? Né? Nós somos seres super especiais, não é isso? A maioria, muitos, se vocês não se sentem assim, parabéns. Mas a maioria, e eu vejo quando eu vou recrutar trainees, vocês são estagiários, os trainees, então, Nossa Senhora da Aparecida. Os caras são especialistas em passar entrevista. Você recruta de 20 mil, 10 no primeiro ano, 8 já foram embora, né? Por quê? Eu já vi trainee depois de 2 meses, falou, quero tomar aquele chazinho de um barbantinho pendurado. Não, mas aqui nós só temos café. Ele pega e vai embora. Sim, senhora. Lá na Abril já aconteceu várias vezes isso, né? Entendeu? Por quê? Porque tem uma geração, ou tem pessoas dessa geração hoje, vamos dizer, de 20 até 30, 34, 35, que quando entra numa organização, ele tem um objetivo de vida, um objetivo individual que todo mundo tem que ter, certo? Eu tenho um norte,
norte, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra norte nas minhas palestras no livro. O que é o norte? Norte é algo que você já começa a definir quando você começa a ter uns 15, 16 anos, que é assim, pô, eu quero ser isso na vida, certo? Eu quero ser, vamos dizer, eu quero ser um financeiro. O norte é a carreira de financeiro. Agora, o norte é como uma maratona, tem 40 quilômetros. Tem pessoas que dizem, o meu norte encerra nos primeiros 10 quilômetros, estou feliz se eu virar um analista financeiro. Tem outro que diz, não, você vai mudando o seu norte, tá certo? Depois você agrega mais 10 quilômetros, mais 10 quilômetros, mais 10 quilômetros. Tem gente que para ali no 20 quilômetros, quando vira um gerente financeiro, e diz, isso é o que eu queria para mim. Eu não condeno isso. Cada um sabe onde quer, né? O que é importante é que, quando vocês entram numa empresa, que é o caso de vocês estão aqui como estagiário, podem trabalhar 2 anos, espero que quase todos, que eu adoro, jovens, inteligentes, sempre tem aquela turma que gosta de levar a vida na flauta, né? Certo? Não estou acusando ninguém aqui. Se tiver alguém, dá uma repensada. É importante você definir seu norte, é importante você fazer reflexões. A gente tem que ir se reinventando na vida, tá certo? E esse processo de se reinventar, ele é consequência de uma coisa que vocês precisam aprender, né? Vai ser tema do meu segundo livro. Vocês têm que aprender a lidar com o medo. O medo é um sentimento igual à alegria. O medo entra na vida da gente desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre, tá certo? Quando você é criancinha, você tem medo de cair, né? Depois você cresce um pouquinho, você tem medo de não aprender direito na escola. Quando você fica mocinho, você tem medo de se apaixonar e não ser correspondido, depois de casar e ter filho, depois o medo de destruir o casamento. O medo faz parte da vida do ser humano. Só que o medo, diferentemente da alegria, o medo, ele é um energético. O medo, ele é uma vitamina, certo? Você tem que saber tirar proveito do medo. Quando você tem e o medo entra todos os dias na vida da gente, nos mais diferentes jeitos. O medo é aquela sensação de impotência, ai, não vou conseguir. Você tem que aprender a lidar com o medo. Se você lidar com o medo vira quase que um mecanismo que te impulsiona para o degrau de cima. Você entendeu? Então, eu tenho medo de falar em público. Meu, trata de lidar com isso, trata de tirar isso da sua cabeça, porque isso é um problema que está dentro de você. Falar em público é a coisa mais fácil da vida, desde que você interprete que as pessoas que estão aí são todas iguais do ponto de vista de ser humano, né? Quem está sentado aí é igual a mim, então tem que aprender a se relacionar, falar em público é uma necessidade. Acabou. Se você superar o medo de falar em público, as suas apresentações serão muito mais assim, cativantes, tá certo? As pessoas vão passar a olhar para vocês e enxergar valores que inconscientemente vocês nem sabem que têm. Então, estou dando alguns exemplos de superar medos, né? E é isso que te lva a você, a cada período, a fazer reflexões na vida. Eu tive vários medos na minha vida, tenho medo até hoje. Quando eu tenho medo, eu tenho uma técnica, certo? Eu, por exemplo, uma questão que até hoje eu não sei porquê, eu percebi que desde quando eu nasci, eu me reinvento a cada 10 anos. É uma coisa de louco, e é exato. Por isso que o meu livro, eu só fui me dar conta depois que eu escrevi meu livro, que
comecei a ver que foi em 63 teve uma mudança, assim, 53, 73 teve outra mudança, 83 teve outra mudança. É uma coisa que eu não sei, né? Tem gente que é católico, tem gente que não acredita em nada. Eu acredito que tem alguma coisa no universo que, quando você tem a mente aberta, ela conspira a nosso favor, né? E tem aqueles que têm a mente fechada e passam a vida se lamentando da vida e não tem nada dá certo na vida dele, certo? Reclamação, eu falo, é um privilégio dos incompetentes, né? Eu me reinventava a cada 10 anos, hoje eu entendo que 10 anos é um processo muito longo, porque a vida hoje muda, né? A tecnologia, as organizações mudam diariamente, então as reflexões que vocês, que são mais jovens, provavelmente devem ocorrer a cada período de 2, 3 anos. Antes de pedir demissão da empresa para ir para outro lugar, porque o chazinho que o barbantinho não tem, faz um exercíciozinho de reflexão, olha para trás, vê que você evoluiu, qual o medo que te deixou travado, tá certo ou não? Porque se você não aprender a lidar com o medo, você corre o risco de ser uma pessoa estagnada na vida, em algum momento daquela maratona rumo ao norte, tá certo? E aí, se for nos primeiros quilômetros, bye bye, vocês não terão uma carreira de sucesso. Vocês vão passar 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Quando tiver 50 serão demitidos, vocês serão substituídos pelas as máquinas, os robôs, os sistemas, né? E aí vocês vão para casa sem nenhuma empregabilidade no mercado, vão ser velhinhos com depressão, né? Triste, família destruída, que hoje em dia, família bem estruturada, profissional é bem sucedido. Profissional mal sucedido, ele destrói a família. Não dá para desassociar isso. É uma combinação de coisas, das duas coisas, tá certo? Então tem que se reinventar, né? Depois você faz um atalho aqui, faz outro atalho ali, mas o rumo é o mesmo. Eu fico pé da vida quando eu vejo assim, filhos de amigos meus que assim, ficou 5 anos fazendo odontologia. Quando começa a trabalhar, diz, não gostei, acho que vou fazer arquitetura. Loucura! Perdeu 5 anos da vida e provavelmente não é a arquitetura que vai levar ele ao sucesso. Por quê? Não fez reflexão, não fez uma autoanálise, né? E aí o papai pega e manda para os psicólogos, puta profissão que dá dinheiro, né? Os analistas, né? Psicólogo não faz, desculpa a palavra, merda nenhuma. Psicólogo só sabe arrancar de dentro do paciente aquilo que está adormecido. Ele não fala para você o que você tem que fazer. É você que chega lá e fala assim, ai, acho que eu me descobri. Não vai se descobrir sozinho, pô, né? Contar só uma história muito rápida. Você vê o que é a importância de ter colegas, de ter amigos e não colegas, que é a solidariedade, que é assim, aquela amizade eterna, né? Ali eu tinha 17 anos e nós éramos os 4 da cidade de Polônia, que é uma cidade, quando eu morava lá tinha 20 mil habitantes, hoje tem 8, porque não tem emprego, só moram os velhinhos lá, os filhos e netos desapareceram. E Polônia era muito pequenininho e a cidade mais próxima era Monte Aprazível, que era o lugar onde tinha as meninas mais bonitas. E a gente ia 3 namorar lá, esse aqui já não gostava muito. E aí mas não é porque ele tinha feito outra opção, não, porque eu não discrimino. Ele trabalhava numa farmácia, ele gostava, ele já tinha um norte, ó. Tanto que ele virou um médico famoso, São José do Rio Preto.
Mas esse do meio aqui, ele, naquela época, a paralisia infantil era uma desgraça, né? Ele andava assim, aí, com dificuldade. Mas a gente adorava ele como amigo. Ele tocava um violão, que era uma coisa de louco. Então, nós três fazíamos as serenatas as mocinhas de Monte Aprazível. O problema é que de Polônia até Monte Aprazível, uma cidade pequena, o último ônibus que saía de Polônia era às 5h30 da tarde. Então você já tinha que montar no ônibus 5h30 da tarde e chegava às 6 horas, 6h30 em Monte Aprazível, ciscava ali até 8 horas, quando começava o fute, que ninguém sabe o que é fute aqui, né? Fute, você ficava na pracinha lá, os homens em círculo e as mulheres circular. Você ficava paquerando, olha como era diferente. Hoje é no Facebook que vocês namoram, né? Mas naquele fute lá a gente olhava a cara verdadeira da pessoa, não era distorcida como é hoje. Né? Certo? Mas o problema é assim, estou contando essa história só para vocês verem o que é a solidariedade, né? O que é o companheirismo, que é fundamental. Né? Esse cara aqui, ele era de uma família razoável. Nós éramos coitados. Esse aqui morava em casa de barro, você entendeu? Mas a gente já tinha dentro da gente aquele estilo que você pode até chamar de empreendedor, mas a gente era um desbravador. Eu não perdia um baile na região, meu. A gente ia de carona, não tinha dinheiro, pô, né? Mas gostávamos de dançar, era um pé de valsa, certo? A gente, para voltar de Monte Aprazível para Polônia, tinha um ônibus que ia para Nhandeara, quem consegue o interior, conhece o interior de São Paulo, sabe o que é. Mas ele não passava em Polônia. Polônia só saía 5h30 e não voltava mais nenhuma, você ficava preso ali. A gente descia num trevo, que aí sim tinha um pedacinho asfaltado de 8 km. Eu sou aquele primeiro, lá mais bonito lá, tá vendo? Era bonito naquela época. Brincando. E esse aí tá, parece o Ringo Starr, lá, baterista dos Beatles. Nós éramos os dois que ia como do meio, de ônibus era fácil. Para voltar, quando a gente descia naquele trevo, você imagina um paralítico andar 8 km. Então a gente tirava a aparelhagem dele, já pesava uns 15 quilos. E a gente pegava o Renato, que tinha uns aparelhos que ia pesar uns 45 quilos, vocês têm idade técnica, 45 quilos. Só que ele já pegou um saco de cimento que pesa 40. A cada 2 quilômetros, a gente carregava o Renato no lombo e o outro aparelho. Aí cansava, um pegava no lombo e o outro pegava o aparelho. A gente fazia isso todo sábado e domingo. E a gente era feliz, o Renato era feliz. O Renato hoje é avô, dentista, bem formado. Né? Então, isso é um valor que você traz da sua adolescência, que infelizmente hoje não existe mais, e não é culpa de vocês, tá certo? Eu digo para vocês que vocês têm que fazer reflexão. Por que tem que fazer reflexão? Porque você já tem que ter seu norte definido. Nessa idade vocês têm que saber para onde vocês vão. E se vocês ficarem trocando de norte, ó, esquece, não terão carreira assim, de sucesso. Sucesso pode ser desde ser presidente até diretor, gerente. Sucesso que vocês determinarem para vocês. Certo? Por quê? Quando vocês entram numa empresa, é muito importante o objetivo individual, pessoal, porque pode ser lá na família, pode ser os fins de semana na praia, pode ser tudo. Mas o que vocês têm que aprender a respeitar é o objetivo do acionista, certo? E é difícil, às vezes, bater o objetivo individual com o objetivo do acionista. O que o acionista quer? Lucro, cada vez mais, maior. O mundo, nessa evolução tecnológica, requer
e vocês que são jovens principalmente, mudanças quase constantes, né? Até a forma de enxergar o ser o mundo, né? O acionista quer trabalho de equipe e não seres super especiais que trabalham sozinho, né? Esse não fica. Esse pede demissão porque não tem um chaco, pacotinho, no bergantinho pendurado, ou a empresa manda embora. Então, trabalhar em equipe é o grande desafio de vocês. Tá certo? Né? Então, faça a reflexão sempre. Vocês têm que olhar que trabalhar numa empresa, vocês têm que trabalhar no método de complementariedade. O valor que você tem que se unir ao valor dele, porque é equipe. Ninguém sozinho aqui. Eu não seria presidente da DGB se eu trabalhasse sozinho. Eu tenho a minha equipe, né? Que no passado alguns foram até pares meus, depois eu virei chefe, que talvez o meu norte, eu queria chegar no quilômetro 40, o que meu amigo queria, no 30 estava bom para ele, teve outros que no 10 estava bom, mas eu mantenho, todos fazem parte da minha equipe. Sozinho eu não teria chegado onde eu cheguei, tá certo? Mas eu sempre fui superando meus medos, em todos os sentidos. Esse é o segredo da vida, tá certo? Eu cito muito nas minhas palestras que é assim, aprenda um negócio na vida. A diferença que hoje é quase unânime na juventude, que é assim, entre estar feliz e ser feliz. A maioria está feliz. Estar feliz, está feliz com o dia de hoje, né? Hoje está gostoso, sexta-feira, vocês vão sair, rapiar, vão vai para a praia, vai para campo e tudo. Mas não necessariamente segunda-feira você vai estar feliz, tá certo? Porque tem pequenas coisas que incomodam vocês, sempre. E são essas pequenas coisas que às vezes faz realçar dentro de vocês medo. Pode ser um medo maior, medo menor, mas atrapalha a vida. Então, estar feliz não é a fórmula mais perfeita para você viver até 80, 90 anos. É o ser feliz que é importante. O ser é constante. O ser é algo que está dentro de você. Ser feliz é não prestar muita atenção para aquelas besteirinhas do chazinho, ou eu almoçar misturando estava boa. Ser feliz é uma técnica de aprender a abandonar aquilo que hoje é um problema, mas você, com certeza no ano seguinte, ou no mês, ou no dia seguinte, você nem vai lembrar mais. Então tente ser feliz, não estar feliz. E ser feliz é o segredo da longevidade. É o segredo de uma carreira profissional bem-sucedida. Não fica criando picuinhas quando estão trabalhando em equipe. Não fica discordando porque o outro parece que é melhor do que você na hora que fala mais bonito que você. Entendeu? Então, esse é o segredo da vida, né? Não se sinta inferiorizado porque você não se formou numa faculdade de primeira linha. Não acho que todos aqui se formaram na USP ou processo de recrutamento aqui. O cara tem, é igual de trainee, tem que ser na USP, na GV, no ITA e tem que falar inglês, né? Tem várias pessoas, de várias formações. Puta, como eu sou contra isso, né? Sou contra esta regra, tá certo? De fazer um corte, decapitar as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar numa faculdade top, não tiveram a oportunidade de aprender inglês,
Todo mundo aqui fala inglês? Quem fala inglês, levanta a mão. Você. Olha, 98% fala inglês. Isso não é desmérito. Onde essas duas variáveis que degolam 99% dos jovens, aqui não vai ser, tá certo, variáveis de degolar. Por quê? Porque, presta atenção, para os seus filhos, hein? Tá? Aquele ensinamento dos primeiros 20 anos de vida familiar. Se vocês não passarem bons ensinamentos para os filhos, aquilo passou, aquilo você nunca mais consegue recuperar. Só se for com esforço brutal e muita reflexão e analista, tá certo? Mas a segunda parte da vida de vocês, que foi meu caso, por exemplo, né? Eu estudei numa faculdade de segunda linha, aos 38 anos de idade, até 61, eu não falava inglês, certo? Mas eu, no meu exercício de reflexão, aquela maratona, meus quilômetros iam aumentando. Conforme ia superando o medo, eu botava mais 5 quilômetros na frente, tá certo? Olha, eu fui corrigindo aquela deficiência que eu tinha de formação acadêmica, tá certo? Eu sempre fui um cara também meio que autodidata, eu aprendi matemática financeira sozinho na minha casa, certo? Sozinho, né? Porque na faculdade que eu aprendi, não ensinavam em administração financeira, tinha 1 ou 2 aulas lá ensinando matemática financeira, e o professor acho que sabia niente do que ele estava falando lá. Eu aprendi sozinho, eu dou aula de matemática financeira. Mas a parte acadêmica, que eu estudei, me formei numa faculdade quando eu tinha 28 anos, de talvez terceira linha, hein? Eu não tinha nem dinheiro para pagar, e eu fiz na época o que hoje chama FIES, era crédito educativo. Eu fui, à medida que eu ia superando meus medos e crescendo, eu fui consertando, fiz especialização na USP, estudei na GV e cheguei até Harvard, pô. Olha só, corrigi. E o meu inglês? Para meu inglês, cara, quando eu tinha 28 anos, pensando em aprender inglês, naquele exercício meu de reflexão, para o norte que eu tracei para mim. De repente aqui tiver alguém que trace um norte que diz inglês não vai fazer falta, mas eu diria para vocês que é muito importante aprender, tá certo? Agora eu vou aprender inglês. A primeira coisa que eu fiz, abriu naquela época, tinha um programa de incentivar executivos, eu já era um gerente, a fazer viagens no exterior, para abrir a cabeça, para ficar mais, né, globalizado. Naquela época eu nem falava globalizado. A gente tinha um escritório em Londres, eu falei, deixa que eu vou lá, tem um trabalho que tem que fazer lá, manda eu, pô. Era 2 dias de trabalho, eu falei, mas me dá 10 dias, porque aí eu já começo a aprender inglês, né? Olha só que loucura. Comprei no aeroporto aquele livrinho do Berger que escrevi tudo. Eu falei, bom, aqui eu tô salvo mesmo. Fui a viagem inteira lendo as frases que eu tinha que fazer. O maldito livrinho te ensina a perguntar, mas não, a desgraça de ouvir o que o cara responde, eu não te entendo. Né? Então foi um estrago federal, porque uma escala de 0 a 10, eu estava em 0. Depois do primeiro dia, eu falei, o quê, meu? Estou ferrado. Para sobreviver aqui, né? Aí vem aquela malandragem que se aprende quando você supera medos, né? Você encontra a saída para tudo. Falei, faltam 7 dias aqui, eu vou virar mudo.
Olha, a língua universal que vocês são tratados em qualquer país do mundo bem é virar mudo. Eu é mudo mesmo, não é brincadeira não. Chegar no restaurante, o garçom ia trazer até nem o menu, ele trazia um prato pronto para mim ver se era aquilo que eu comia. Você entendeu? Tinha minhas dificuldades. Em Londres, você pega um ônibus lá, você paga pelo trajeto que você andou, para 2 km, 5 km, 4 km. Puta, eu queria conhecer Londres, né? Depois, agora eu quero ir lá no, sei lá, na Estação Vitória. Pegava um ônibus, quando eu chegava lá, né, eu com o meu guia na mão, eu puxava aqui, o lugar eu parava. Você tinha que pagar um preço qualquer lá, que o motorista falava, senhor, eu nem sabia o que estava falando. Tanto que eu saía do hotel com umas 20 notas de 10 libras, então, não importasse o que ele falava, eu dava 10 libras. O cara ficava bravo, porque às vezes devia ser, né, 2 pounds, né, eu sei que eu voltava para o hotel com o bolso cheio de moeda, você entendeu? Então, quando eu voltei de Londres, eu falei, estou frito. Aí, pô, 28 anos, falei, vou aprender inglês, né? Vai passando um pouquinho aí, né? Eu já tinha vindo para São Paulo, depois eu conto a minha chegada aqui, eu quero que vocês pegam uma paz aqui. Ó, aqui, depois de fazer muita aula particular, estudar todos os dias no CELF de manhã, às 7 horas da manhã, acordava assim, morava em Osasco, tive que vir aqui na Alameda Santos. Eu fui fazer um intercâmbio com uma família americana, igual essa molecada de 16, 18 anos. Larguei minha família aqui, meus filhos, fui morar com essa família. Eu já tinha 38 anos. Então, o que eu estou querendo passar como mensagem para vocês? Supere o medo, e quando você supera, você dá um salto e você corrige deficiências. Né? Porque entra no mercado de trabalho, a idade de vocês deve ser o quê? 25, 28 anos, sei lá, 30. Em 10 anos, se vocês quiserem, vocês corrigem eventuais deficiências, que com muita humildade, por favor, reconheça se vocês de fato têm, para atingir aquele norte. Porque esse negócio de ter o olho no futuro, mas não faz nada no presente, pode esquecer, né? Vocês vão ser degolados no meio do caminho. E vá à luta. Sempre fala, não tem almoço grátis, não. Né? Não tem esse negócio de entrar e ficar esperando que a empresa vai cuidar da sua carreira. Vocês que são donos da carreira de vocês. Certo? A empresa pode dar um apoio aqui, um apoio ali, mas se você não cuidar da sua carreira, está ferrado. Tá certo? E assim foi uma outra mensagem, agora só para, não sei quanto tempo tem ainda. Acho que você tem compromisso também na hora do almoço, né? Agora tem, que hora só? 11h30. Não, tá bom, então eu vou ser rápido aqui. Eu quero dizer assim, eu não vou entrar em muito detalhe na minha chegada aqui em São Paulo, mas eu queria só passar uma mensagem para vocês que na vida da gente, além das amizades mesmo, que a gente coleciona, muitas vezes passam certas pessoas especiais, mais velhas, com conhecimento, com vontade de passar para vocês conhecimentos, que é uma coisa que foi muito importante para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer, por isso que eu gosto de lidar com os jovens. Eu tenho 36 anos de empresa, eu tive mais de 20 posições, eu nunca fui recrutar fora ninguém, eu sempre fiz o meu sucessor. Sempre. Sempre tive 2 ou 3 pessoas abaixo de mim que estaria apta a ocupar o meu lugar. E esse é um segredo, a empresa só te promove quando ela percebe que tem alguém abaixo de você ocupar seu lugar, senão você deve ficar colado naquela cadeira por muitos anos. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo com um diploma de técnico de contabilidade, certo? E um registro em carteira de auxiliar de marceneiro. Me veio algo que me moveu
eu acho que o mundo conspira mesmo, eu tenho essa convicção de que existem energias positivas que te movem, pode estar dentro de você mesmo, a força do pensamento, seja lá o que for. Eu passou um ônibus lá na cidade de Santo André, escrito Diadema, não tinha a menor ideia de onde ficava aquele lugar. Me impulsionou, entrei dentro daquele ônibus, desci na Praça de Diadema, se tem alguém aqui que conhece, eu nem sabia onde era, desci, sentei na praça, fiquei ali uns 40 minutos, olhando em volta, fazendo reflexão, dizendo, estou ferrado, hein, meu? Eu tenho que superar esse medo, né? Aí eu vi um banco chamado Banco União Comercial, que nem existe mais hoje, Itaú comprou. Mas na cidade de Mirassol existia, eu falei, lá tem. Se lá tem, acho que é mais fácil conversar com o gerente aqui. Entrei, cara de pau, até com o cabelo cortado lá do tio de guerra, né? Bota aquela foto do Arnaldo Bessolete. Só uma coisa que vocês têm que prestar atenção na vida de vocês, tá certo? É isso aí. Em 1973, portanto, quase 50 anos atrás, eu entrei, sentei em frente de uma mesa de um jovem gerente, eu tinha 19 anos, ele devia ter uns 35, né, 32, e contei a minha história. Por isso que eu falo, a humildade, não se envergonha de contar, tá certo? Talvez um momento difícil da sua vida, mas conte com determinação, conte com vontade de sobressair aquela situação. Eu sentei em frente de um jovem e contei a história para ele rapidamente, eu vim de Mirassol, minha família é muito simples, fiz uma promessa para minha mãe, né, de que nós estamos em janeiro, até dezembro eu volto para Mirassol e trago toda a família para São Paulo, meu pai é alcoólatra, minha irmãzinha de 14 anos na época, minha mãe, né? Ele, 5 minutos eu contei isso para ele, ele olhou para mim e disse, não, eu entendo o que você está falando. Ele puxou um cartãozinho, né? Escreveu no verso, Caio Mário, portador desse cartão é meu amigo, olha, meu amigo, por favor proceder com aquela atenção que lhe é peculiar. Chegou para mim, vai amanhã lá na rua Boa Vista, procura o Mário. Arrumei emprego. Office boy, é verdade. Mas já tinha virado a página de marceneiro, né? E tinha um nome bonito, chamava informante, né? Então, informante, técnico de contabilidade. Entrei num banco, União Comercial, trabalhei 6 meses, sempre tive muita sorte, né? Aí que não parava, 6 meses depois eu entrei numa empresa, e aí eu comecei a pavimentar meu norte. Como eu já tinha, sabendo que eu queria ser financeiro, eu falei, pô, tem um plano. Quero trabalhar 2 anos em contabilidade fiscal, 2 anos em contabilidade de custo, 2 anos em contabilidade geral. Eu fui fazendo assim até entrar na Abril. E aí Abril, que é uma empresa que dá chance para todo mundo que tem fibra. Eu fiz uma carreira bem sucedida, até virar vice-presidente de finanças do grupo e presidente, né, da DGB. Mas eu quero encerrar dizendo para vocês assim, sejam humildes, mas brigães, com fibra, não se vergonhem se tiver alguma deficiência, não se vergonhem se for de uma família humilde, nem quando estiver diante de algum filhinho de papai, certo? E nunca esqueça de agradecer as pessoas que ao longo da vida vocês vão encontrar e vão ajudar vocês, porque estão cheios de anjos. Aquele gerente foi um anjo na minha vida, né? Eu fui honesto e transparente com ele. Eu passei 40 anos tentando achar esse cara para agradecer o que ele fez para mim. Não, era difícil. Com o recurso da internet, eu contratei um especialista aí, ele conseguiu encontrar essa pessoa, esse velhinho, aposentado, estava com depressão,
talvez não tenha planejado a morte dele. Isso é uma coisa que na velhice destrói qualquer pessoa, você se sente uma pessoa inútil, né? 70 e poucos anos, ninguém é inútil hoje, né? Taquicardia, não sei o quê. Esse meu pesquisador achou a filha dele, me passou para o filho dele, eu contei a história, eles não acreditaram. Mas como eu guardei aquele cartão plastificado, eu tirei uma xerox, escaneei, mandei para o filho dele, dizia a letra do seu pai, e falou, então marcamos um encontro, né, numa padaria em São Caetano. Veio esse velhinho, Arnaldo Rossolém, com a filha, o filho, netos, mulher. Nossa, não estava entendendo nada. Na porta da padaria, eu dei esse cartãozinho para ele e falei, você conhece sua letra? Ele conheceu, eu fiquei emocionado de falar. Ele conheceu, aí meu livro já estava pronto, eu já tinha colocado ele no livro, eu mostrei o livro para ele. A única coisa que ele falou naquele dia, agora eu posso morrer em paz, eu tenho certeza que fiz a coisa certa. A partir daquele momento, sarou a depressão do velhinho, não tem mais taquicardia, eu fiquei amigo do filho dele como advogado do estado de São Paulo, mediador. O velho anda o dia inteiro na rua com o livro debaixo de braço, passando por um livro. Desculpa, E a gente se fala agora, cito ele em todas as palestras, fala com o filho dele, com a filha dele. Então, isso eu estou contando para vocês para dizer o seguinte, um dia vocês vão encontrar anjos na vida de vocês. Chefe a gente não escolhe, a gente ganha. Tem chefe ruim e chefe bom. Se espelhe no bom e colha do bom aquilo que será importante para vocês um dia. Né? E quando um dia vocês vão ficar velhinhos também. Torça para ter pessoas ligando para vocês e agradecendo o que vocês fizeram um dia para os mais jovens. Porque aí vocês serão velhinhos realizados. Como eu não sou velhinho, mas tenho 61 anos, continuo me reinventando, né? E como eu adoro muito esse negócio de família, né? Eu adoro ensinar pessoas, ensinar filhos. Aos 57 anos eu resolvi ser pai novamente e hoje sou pai de um casal de gêmeos de 4 anos de idade. Tá certo? E me sinto como se eu tivesse 30 anos. Esses jovens, Lucas e Maria Fernanda, me fizeram rejuvenescer. É assim, né? Eu desejo isso para vocês agora. Faça muita reflexão, tá? Quem fica parado, esperando a empresa cuidar da carreira de vocês, o final é triste, tá bom? É isso, tá? Muito obrigada.